Vamos lá, galera, Farias aqui. Para quem não me conhece, eu sou aqui o dono do canal do Formação Trader. Eu opero o mercado há 8 anos e eu vou falar sobre as linhas de tendência, o porquê que elas tornam o trade menos lucrativo e o porquê que, em vez de dar clareza ao gráfico, elas tornam o ambiente mais confuso. Você pode pegar essa informação utilizando seu próprio relatório ou utilizando o relatório de outras pessoas. Você vai perceber que essas pessoas que utilizam linhas de tendência de alta ou de baixa, elas são mais confusas na interpretação e menos lucrativas. E eu vou te explicar por quê, né? É óbvio que é por conta do ensinamento teórico que é apresentado pelos canais do YouTube, pelos grupos no Facebook, etc, né? Acabam ensinando de uma forma errada. E eu vou explicar para vocês como que eu oriento os meus alunos a identificar a tendência sem utilizar as linhas de tendências de alta ou de baixa e assim ter uma lucratividade maior e mais clareza no gráfico, tá? Eu vou expor aqui para vocês duas situações. Uma situação é de um trader profissional que eu estava passeando pelo YouTube e acabei me deparando com um vídeo e assisti, né, onde ele levou um stop utilizando a linha de tendência. Se alguém souber de quem eu estou falando, isso não é uma crítica, até porque o mercado financeiro é um ambiente de renda variável, né? E o que acontece? Quando você se sujeita ao risco da renda variável, você se sujeita também às perdas. O que difere um trader lucrativo de um trader que não lucra não é o fato de ele não levar ou levar stop, é o fato de ele performar bem nas operações, de ele ter uma taxa de assertividade maior, de ele ter um objetivo de lucro maior, ganhar mais do que perde, tá certo? Então não é a crítica, é só uma informação para efeito de estudo aqui para vocês, tá certo? E outra situação é o que aconteceu dentro da minha sala hoje, né? Um membro da sala, de uma operação do dólar que o membro da sala fez hoje, utilizando os conceitos que eu oriento aqui no Formação Trader. Então o que acontece, galera? Aquela teoria básica que todo mundo fala é o seguinte: para eu ter uma LTA, que é a linha de tendência de alta, eu preciso ter 2 pontos, né? Então, se eu tenho 2 pontos, ó, eu tenho uma linha de tendência de alta, tá certo? E o mesmo serve para a linha de tendência de baixa, a LTB. Então, enquanto na linha de tendência de alta eu preciso ter 2 fundos ligados para ela poder existir, na linha de tendência de baixa eu preciso ter 2 topos ligados para ela poder existir. Eu vou ter uma linha de tendência de baixa. Quando você roda por aí, o que você aprende? Você aprende o seguinte, né? Você aprende que enquanto o mercado estiver acima da linha de tendência de alta, é compra, certo? Quando ele volta na linha de tendência de alta, é onde você faz a entrada. E quando o mercado perde essa linha de tendência, significa que o quê? Que você vai ter um mercado vendedor, e quando o mercado perde, volta para poder testar essa linha, nós temos a venda, né? Então é assim que funciona, tanto para uma linha de tendência de alta quanto para uma linha de tendência de baixa, né? Essa é a informação que a galera ela passa. E o que acontece, galera? E você pode não querer excluir as linhas de tendência da sua estratégia, né? Você pode manter as linhas de tendência na sua estratégia, mas mesclar com aquilo que eu vou falar, que é o que? Trabalhar com o contexto, que é trabalhar com a movimentação do preço, tá? Então, que situação foi que ocorreu, galera? É o seguinte, ó, vou dar aqui um zoom para vocês. Eu tenho essa linha de tendência de alta passando aqui conforme o trader estava utilizando lá no vídeo que eu assisti. E ele fala que ele leva um stop justamente nessa movimentação aqui, tá certo? O que acontece? O mercado fez uma movimentação de alta, ele tinha essa linha de tendência marcada, no momento o mercado perdeu essa linha. Quando o mercado perde essa linha, o que você vai ouvir por aí? Você vai ouvir que é o seguinte: o mercado está perdendo a força na tendência de alta, o mercado vai tentar reverter essa tendência de alta, vai tentar virar para baixa. E o que acontece? Onde está a sua entrada? Sua entrada está no teste da linha. Então a maioria das pessoas vão te falar isso. E o que aconteceu aqui foi que o trader ele acaba entrando nesse teste de linha e é estopado, né? É estopado justamente porque existe uma regra no mercado, principalmente aqui falando em interpretação gráfica, que diz o seguinte: o mercado só dá compra até dar venda, e o mercado só para de dar compra quando começa a dar venda, e o mercado só para de dar venda quando começa a dar compra, né? Então o mercado de alta ele só vai parar de dar compra quando ele parar de renovar topos e começar a renovar fundos, né? Então, se você for perceber, nesse momento, o que eu tenho aqui, galera?
um fundo, o mercado não está renovando fundo. Então, o que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com topos e fundos de referência, tá? Então, esse daqui seria aqui, então, um fundo de referência para o mercado poder romper. O mercado rompendo esse fundo aqui, aí sim eu teria a probabilidade de iniciar os processos de venda. Como ele não rompeu, eu não faço venda aqui nessa região, né? E se você for olhar o vídeo que tá aí na descrição, você vai perceber que eu fiz justamente uma compra nessa região junto com a galera lá da sala, né? Eu fiz uma compra aqui, justamente porque eu entendi que o mercado não tinha perdido fundos de referência, né? O mercado, o que ele faz aqui, ó? A abertura eu tenho um topo, eu tenho a abertura eu tenho um fundo, né? Um fundo duplo, e depois eu tenho um fundo mais alto. Aí o que acontece aqui, galera? O mercado faz o fundo duplo, né? E eu espero uma confirmação melhor, que é o seguinte: ele fez o fundo duplo, depois ele voltou para fazer um fundo mais alto e continuar a sua tendência de alta, tá certo? Então foi essa estratégia que eu utilizei para aguardar o mercado a voltar a fazer um movimento de alta de um ponto mais seguro, né? Eu só procuraria vender o mercado caso o mercado viesse a perder esse fundo referência aqui, né? Porque daí o mercado, o que aconteceu? O mercado ele estava comprado. O mercado comprado, ele está fazendo rompimentos de topos. Então, o mercado ele só vai dar venda quando ele parar de dar compra. Quando que o mercado para de dar compra, galera? Aqui, ó. Rompeu o fundo, né? Rompeu o fundo. Logo rompendo o fundo, o que acontece? Eu entendo que o mercado quebrou barreiras no suporte e os vendedores estão agora mais fortes. O que acontece? O mercado ele volta para testar, para buscar mais liquidez, e a tendência é que ele siga nessas movimentações de baixa, já que agora ele está perdendo fundo, né? Então, em vez eu posso trocar, utilizar as linhas de tendência ou mesclar utilizando as movimentações do preço, né? Como que funciona as movimentações do preço, galera? Eu gosto de trabalhar assim, ó, fica vendo. Então eu tenho uma tendência de alta. Eu tenho uma tendência de alta, né? E o mercado fez essa primeira movimentação, certo? O mercado fez essa primeira movimentação, deixou um topo. Esse fundo aqui não é um fundo de referência ainda, tá certo? Esse fundo aqui não é um fundo de referência ainda. Por que ele não é um fundo de referência? Porque para ele se tornar um fundo de referência, ele precisa ter o seu topo anterior rompido, beleza? Então, quando o mercado fizer o rompimento desse topo, que é igual você tá vendo aqui, ó, o mercado fez o rompimento do topo, esse fundo aqui se tornou fundo de referência. Então, o que eu entendo? Para o mercado trocar a tendência, vocês têm que entender a diferença, porque existem dois tipos de operação. Quando o mercado só irá trocar de tendência quando ele romper o fundo referência, tá certo? Lá em cima ele pode iniciar o processo de reversão, e aí tem toda uma movimentação que o mercado precisa fazer, né? Não vai dar para explicar nesse vídeo, mas tem toda uma movimentação onde você pode identificar uma tentativa de reversão para poder vir buscar esse alvo aqui embaixo, tá certo? Mas enquanto o mercado não fizer o rompimento disso daqui, você só vai pensar em compras. Esse daqui é um pensamento mais conservador de operação. E aqui é a região onde o trader que eu estou falando levou stop, né? Por quê? Qual que foi o pensamento dele? O mercado, seguindo aquela premissa que a galera ensina, né? Perdeu a linha de tendência, perdeu, tá ficando fraco na compra, vai reverter, espera voltar na linha e vende. E aí acaba sendo estopado. Por quê? Acaba sendo estopado porque o mercado aqui nessa região, ele não perdeu fundos de referência, ele não tá perdendo fundos de referência, ele tá fazendo aqui, ó, fundo duplo, fundo mais alto para poder continuar na compra, para poder continuar comprado. Então ele não tá perdendo aqui, ó, os fundos de referência para poder iniciar o processo de venda, né? Então, o que acontece? Nessa ocasião aqui, a linha de tendência ela tornou o ambiente mais confuso e menos assertivo para o trader. E agora eu vou te mostrar o exemplo do dólar, onde o nosso amigo fez 51 pontos apenas no dólar, galera, hoje no dia 28 do 3, utilizando esses mesmos conceitos que eu ensino pra galera.
que é o seguinte, ó, utilizar o contexto, utilizar pressão de barra, né, para você entender quando o mercado quer se deslocar a favor do seu movimento. O entendimento básico de que eu ensino para a galera, a gente tem aqui, ó, o mercado fazendo as movimentações de baixa. Então tem um tipo de movimento que eu faço com a galera, um tipo de operação que eu faço com a galera, que é justamente aqui, ó. Se você pegar aqui hoje no dólar, no 5.199, nós temos essa última mínima. O que que acontece? Eu gosto de fazer um tipo de operação onde eu vejo o fechamento do mercado anterior, né? E o que que acontece? Quando eu observo que o mercado ele abre abaixo da mínima do mercado anterior, exatamente nessa mesma situação que ocorre aqui, eu explico para a galera que é possível você iniciar o processo de venda logo no primeiro candle de abertura. E aqui tem a primeira operação do nosso amigo, ele compartilhou comigo, né? E aí o que que acontece? Nessa primeira instrução, seguindo o que? A tendência de baixa. Por quê? O que que acontece? O mercado abre abaixo da mínima total do dia anterior e você inicia o seu processo de venda. Então aqui você tem a sua primeira operação de venda. Qual que é a segunda operação, galera? A segunda operação, se você for olhar no relatório, são 51 pontos, galera, aqui no dólar, 51 pontos positivo. O que acontece? A gente espera o mercado voltar lá no topo. O mercado volta lá no topo e aqui, ó, utilizando sua própria estratégia, a gente tem mais uma venda de 38 pontos, ou seja, o mercado caiu 38 pontos e ó, o dólar já caiu demais. Você tem que entender o seguinte, nada caiu demais que não possa continuar caindo e nada subiu demais que não possa continuar subindo, né? Então eu tenho aqui, galera, o topo referência lá atrás, eu vou ter o topo referência lá atrás. Logo eu entendo que é o seguinte, para esse mercado se tornar comprador, eu vou precisar que ele faça rompimento do topo referência. Aí sim eu vou ter oportunidade de comprar. Fora isso, aquele pensamento mais conservador possível, né? Não tá rompendo o topo referência, não tá rompendo o fundo referência, eu vou operar a favor da tendência. Qual que é? Poder encontrar os pontos estratégicos para poder vender, que é próximo dos topos anterior, né? Ó, a gente tem aqui próximo dos topos anterior, né? A primeira e a segunda venda ali, né? Ó, as zonas de pivô, certo? E aí a gente consegue uma boa performance aqui e fica mais claro, né? A gente poder identificar a tendência do gráfico e para onde ele está indo, sem utilizar as linhas de tendência, né? Outro exemplo aqui é o seguinte, a galera fala o seguinte assim, ah, tem que esperar o mercado chegar na linha para você poder comprar, para você poder vender, né? Então essa linha de tendência aqui, galera, vamos imaginar que é o seguinte, ó, essa linha de tendência aqui, ó, vamos por aqui, vamos pegar essa região aqui. Pegar essa região aqui. Então a gente vai passar uma linha de tendência aqui. Vou passar uma linha de tendência de baixa aqui, né? Para eu ter uma linha de tendência de baixa, eu preciso ter 2 pontos, né? Então já liguei ali 2 pontos. Vou tirar essa daqui, ó. O que você vai perceber é o seguinte. Qual que é a instrução da galera? A instrução da galera é o seguinte. Você marcou os 2 pontos, né? Ponto 1, ponto 2. E aí ela vai falar o seguinte. Espera voltar na linha para você poder vender. Né? Então o mercado ele fez uma queda aqui de mais de 1000 pontos. Voltou aqui, ó, próximo do fechamento, umas 5 horas da tarde, e fez essa movimentação aqui de queda. Então, você precisa de 2 pontos para marcar. Marcou aqui o ponto, beleza? Marcou o segundo ponto, beleza? Agora você vai esperar o terceiro para poder operar. Olha que horas o terceiro veio aparecer, galera. Olha que horas o terceiro veio aparecer. E aí é o seguinte, ó, o terceiro ponto, ele veio aparecer no toque
às 5 horas da tarde. E aí o que que acontece, né? Ou se poucas pessoas operam exatamente o toque da linha, porque ainda ela pode romper falso e, né, e depois voltar a cair, certo? Então o que que você espera? Você espera o seu gatilho, né? Na sala nós gostamos de trabalhar com as pressões de barras. A gente gosta de identificar o momento em que o player maior quer desenvolver o mercado a favor do movimento, e aí a gente entra junto, né? Mas a galera vai esperar o seu gatilho, cada um tem o seu gatilho. E o que que acontece? Ela vai entrar aqui. Então vamos supor que ela entrou aqui nesse rompimento de um aqui, né, da barra 95 e 96. Então vamos imaginar que você entrou aqui, ó, nesse rompimentozinho aqui. Isso já seria mais ou menos por volta das 5h15, né? Então o mercado fecha ali por volta das 5h50, né? Quantos pontos você teria? Então vamos pegar aqui, ó, 5h50 tá fechando, no máximo ali 5h45 estão encerrando suas posições, né? Então você até que teria um alvo bom, talvez você pudesse sair ali por volta de 350 a 300 pontos, né? Entre 300 a 350 pontos, que já seria um alvo legal. Mas você percebe, né, o tanto de tempo que você espera para você poder fazer uma operação onde você tem que contar com uma linha de tendência, que deixa a sua visão mais confusa e sua taxa de assertividade menor, né? Quando você poderia trabalhar identificando as pressões das barras, identificando as movimentações anteriores, onde o preço está atuando, para poder participar de uma pernada onde você tem uma possibilidade de pegar até 2.000 pontos, né? Pode começar a mesclar isso, né? Você pode continuar utilizando sua linha de tendência, mas também, né, utilizar ali as movimentações do preço, né? Entendendo topos e fundos relevantes para você entender onde você está e o que o mercado está fazendo, tá? Aqui, ó, mais um exemplo aqui a gente pode pegar exatamente aqui, ó, no mercado anterior. Então a gente vai passar uma linha de tendência aqui, ó, a linha de tendência de alta. Ó, passo uma linha de tendência de alta. Eu já tenho os dois pontos aqui ligados, ó. Cadê? Já tenho os dois pontos ligados, certo? Ó, tem os dois pontos ligados. E aí eu vou esperar o terceiro toque. Ó, o terceiro toque onde ocorre, galera. Aqui você considera que já deu certo? Aqui não deu certo. Sobe, vem, rompe falso. E aí se você trabalha com esse conceito de linha de tendência, provavelmente já teria vendido aqui de novo e perdido também, né? Ou no toque já teria estopado aqui no 0 a 0, ou já teria estopado negativo com o mercado romper na linha de tendência, né? Então trabalhar com a movimentação do preço é muito melhor, porque ó, observa aqui, o mercado ele só para de dar venda quando ele começa a dar compra. Então o que que acontece aqui, galera? Ó, movimentações de baixa, certo? Olha para cá para trás, movimentações de baixa, e aqui ó, o que que acontece? Rompimento do topo, rompeu o topo, voltou para testar, aqui mais uma comprinha pra gente fazer, e aí o mercado se mantém acima disso tudo aqui, ó, o tempo inteiro no pregão anterior, ó. Ó o topinho aqui atrás, ó. Esse é o topo referência, né? Por que que esse é o topo referência? Porque ele teve o seu fundo rompido, né? Então o que que aconteceu aqui, ó? Só pra gente desenhar de novo. Já tô ficando sem voz aqui. Ó. Ó. Fundo foi rompido, topo foi validado, ó. Fundo rompido, topo validado, ele virou o topo referência. Por mercado voltar a subir, esse topo referência precisa ser rompido. Foi rompido, voltou, testou, ficou acima dele o tempo inteiro, certo? Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha.
Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o like e deixar suas dúvidas aí nos comentários também, beleza? Falou e até a próxima!